Seja bem-vindo à novena do Espírito Santo de Deus enquanto dorme. Este vídeo faz parte de um conjunto de 9 vídeos com 1 hora de duração para que você adormeça com o pensamento no poder do Divino Espírito Santo para receber uma grande graça. Nós te sugerimos que você foque em uma bênção específica mais urgente em sua vida para que você receba o milagre do Espírito Santo enquanto dorme. Durma em paz, na certeza de que o fogo do Espírito Santo está transformando a sua realidade antiga e criando uma nova vida, cheia de graça, luz e poder. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Espírito Santo Consolador, concedei-me o dom da fortaleza, fortalecei a minha alma para superar as dificuldades de cada dia, os tormentos das perseguições e as insídias do maligno. Ajudai-me a ser forte em meio às fraquezas espirituais, para que eu seja sinal do teu amor e da tua bondade. Espírito Santo de luz, concedei-me o dom da sabedoria, que eu tenha o discernimento necessário para distinguir o mal do bem, a mentira da verdade, a guerra da paz. Que sua santa sabedoria ilumine os espaços confusos da minha alma. Espírito Santo Paráclito, concedei-me o dom do entendimento, para que eu compreenda corretamente a vontade do Pai Celestial para a minha vida. Dai-me a entender o próximo com amor, misericórdia e paz, que eu compreenda com todo o meu ser o amor de Jesus Cristo por mim e pela humanidade. Espírito Santo, advogado celestial, concedei-me o dom da ciência, que, iluminado pela tua luz divina, eu compreenda corretamente os planos de Deus para a minha vida e seja obediente aos ensinamentos divinos, sendo assim um sinal permanente de misericórdia do Mestre Jesus no mundo. Espírito Santo, conselheiro divino, concedei-me o dom do conselho, ilumina o meu entendimento, para que eu busque em Deus as respostas para as minhas dúvidas e inquietações humanas e espirituais. Colocai em meus lábios palavras que restabeleçam a paz no mundo e ajudai-me a levar sempre um conselho que devolva às almas aflitas a serenidade em Deus. Divino Espírito Santo, concedei-me o dom da piedade, que minhas orações sejam pontes de amor, que unam o meu coração ao coração de Deus Pai e do Cristo Senhor, que o meu fervor espiritual se renove sempre, para que a minha alma frutifique na fé e na esperança. Espírito Santo, Consolador dos aflitos, concedei-me o dom do temor de Deus, para que eu tenha sempre frente meus olhos a bondade divina e que meus pensamentos, palavras e ações não sejam uma ofensa ao amor misericordioso do Pai Celestial. Neste momento, apresente o seu pedido ao Espírito Santo. Qual é o grande milagre que você deseja receber nesta novena?
Quinto dia da novena ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Divino Espírito Santo, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com a vossa suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. O Espírito Santo e os seus frutos. Chamamos frutos do Espírito Santo aqueles preciosos efeitos que ele produz nas almas, mediante a infusão dos seus dons, os quais, postos à disposição das almas, tornam-nas fecundas de atos sobrenaturais de virtudes, que são frutos de santidade e de vida eterna. A nossa natureza, viciada em Adão, é como uma árvore silvestre que dá frutos amargos e ingratos. O Espírito Santo realiza nestas árvores um saudável enxerto que as faz, de certo modo, transformar a natureza, onde o suco vital, ou seja, a natural virtude operativa do homem, passando pelo novo enxerto, nele recebe as boas qualidades e dá frutos doces e salubres. E falando propriamente, não é o homem que produz aqueles bons frutos, mas o Espírito Santo, princípio eternamente fecundo da vida sobrenatural. Toda árvore, boa ou má, se conhece pelos frutos que produz, e cada ramo da árvore frutífera será por Deus podado, a fim de que produza maior fruto. Não basta, portanto, o enxerto para que uma árvore ruim produza bons frutos. É preciso que o empenhado agricultor faça a poda e que a cultive. E é aqui que acontece o naufrágio da virtude de tantos cristãos que relutam diante do sofrimento. Gozam aqueles de serem enxertados com o precioso broto da graça divina, mas não querem depois que a mão providente do celeste agricultor lhes pode, isto é, não querem se despojar totalmente dos seus afetos terrenos, não querem cortar generosamente suas paixões favoritas, e mesmo que quisessem ser ramos frutíferos da árvore do paraíso, querem também reter em si os parasitas selvagens do antigo inimigo, isto é, afetos mundanos, amor próprio, orgulho, avareza e coisas semelhantes. Mas esses vergonhosos ramos, que mesmo diante do precioso enxerto permanecem selvagens e estéreis, no fim não serão rejeitados e lançados ao fogo? Ó Divino Espírito, eu me considero que também na minha alma realizas aquele enxerto salutar, pela qual esta mesma alma deveria produzir frutos de vida eterna. Reflito na minha instabilidade, libero um amargo suspiro do meu coração. Onde estão aqueles frutos que eu, como ramo de uma árvore divina, deveria produzir? Aqueles frutos que deveriam estar maduros pelos ardores celestes do Espírito Santo. Quantos são? Eles são perfeitos? Um outro suspiro é a resposta. Mas de quem é a culpa desta esterilidade? Senhor, eu me acuso diante de vossos pés. A culpa é minha, é toda minha.
E eu não quis que, pela vossa mão benéfica, fosse tirado de minha volta as ervas daninhas das paixões e dos vícios, e recusei o ferro saltar da mortificação cristã. A assídia se opôs em mim às santas obras, a frieza e a inconstância apagaram meu fervor. Não correspondi fielmente às vossas graças, ó Divino Espírito. Sou semelhante a uma planta estéril e inútil, não estando apta senão a ser lançada ao fogo. Meu Deus, lança sobre mim o fogo do vosso amor. Purifica a minha alma e me torna um ser humano fecundo, que produza bons frutos. Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, precedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente. Sede propício às minhas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens, fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra. Chamai novamente todos aqueles que estão afastados de Deus. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem, fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava, dizendo: mandai o teu Espírito, fazei-me novas criaturas, e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, com plena confiança repitamos: enviai o vosso Espírito Santo, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Vinde, Espírito Santo, desça sobre mim enquanto eu durmo e me concede o milagre que eu tanto preciso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Divino Espírito Santo, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com a vossa suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. O Espírito Santo e os seus frutos. Chamamos frutos do Espírito Santo aqueles preciosos efeitos que ele produz nas almas, mediante a infusão dos seus dons, os quais, postos à disposição das almas, tornam-nas fecundas de atos sobrenaturais de virtudes, que são frutos de santidade e de vida eterna. A nossa natureza, viciada em Adão, é como uma árvore silvestre que dá frutos amargos e ingratos. O Espírito Santo realiza nestas árvores um saudável enxerto
que as faz, de certo modo, transformar a natureza, onde o suco vital, ou seja, a natural virtude operativa do homem, passando pelo novo enxerto, nele recebe as boas qualidades e dá frutos doces e salubres. E falando propriamente, não é o homem que produz aqueles bons frutos, mas o Espírito Santo, princípio eternamente fecundo da vida sobrenatural. Toda árvore, boa ou má, se conhece pelos frutos que produz, e cada ramo da árvore frutífera será por Deus podado, a fim de que produza maior fruto. Não basta, portanto, o enxerto para que uma árvore ruim produza bons frutos. É preciso que o empenhado agricultor faça a poda e que a cultive. E é aqui que acontece o naufrágio da virtude de tantos cristãos que relutam diante do sofrimento. Gozam aqueles de serem enxertados com o precioso broto da graça divina, mas não querem depois que a mão providente do celeste agricultor lhes pode, isto é, não querem se despojar totalmente dos seus afetos terrenos, não querem cortar generosamente suas paixões favoritas, e mesmo que quisessem ser ramos frutíferos da árvore do paraíso, querem também reter em si os parasitas selvagens do antigo inimigo, isto é, afetos mundanos, amor próprio, orgulho, avareza e coisas semelhantes. Mas esses vergonhosos ramos, que mesmo diante do precioso enxerto permanecem selvagens e estéreis, no fim não serão rejeitados e lançados ao fogo? Ó Divino Espírito, eu me considero que também na minha alma realizas aquele enxerto salutar, pela qual esta mesma alma deveria produzir frutos de vida eterna. Reflito na minha instabilidade, libero um amargo suspiro do meu coração. Onde estão aqueles frutos que eu, como ramo de uma árvore divina, deveria produzir? Aqueles frutos que deveriam estar maduros pelos ardores celestes do Espírito Santo. Quantos são? Eles são perfeitos? Um outro suspiro é a resposta. Mas de quem é a culpa desta esterilidade? Senhor, eu me acuso diante de vossos pés. A culpa é minha, é toda minha. E eu não quis que, pela vossa mão benéfica, fosse tirado de minha volta as ervas daninhas das paixões e dos vícios, e recusei o ferro saltar da mortificação cristã. A assídia se opôs em mim às santas obras, a frieza e a inconstância apagaram meu fervor. Não correspondi fielmente às vossas graças, ó Divino Espírito. Sou semelhante a uma planta estéril e inútil, não estando apta senão a ser lançada ao fogo. Meu Deus, lança sobre mim o fogo do vosso amor, purifica a minha alma e me torna um ser humano fecundo, que produza bons frutos. Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, precedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente. Sede propício às minhas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens, fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra. Chamai novamente todos aqueles que estão afastados de Deus. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem, fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava, dizendo: mandai o teu Espírito, fazei-me novas criaturas, e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, com plena confiança repitamos: enviai o vosso Espírito Santo, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Vinde, Espírito Santo, desça sobre mim enquanto eu durmo e me concede o milagre que eu tanto preciso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Divino Espírito Santo, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com a vossa suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. O Espírito Santo e os seus frutos. Chamamos frutos do Espírito Santo aqueles preciosos efeitos que ele produz nas almas, mediante a infusão dos seus dons, os quais, postos à disposição das almas, tornam-nas fecundas de atos sobrenaturais de virtudes, que são frutos de santidade e de vida eterna. A nossa natureza, viciada em Adão, é como uma árvore silvestre que dá frutos amargos e ingratos. O Espírito Santo realiza nestas árvores um saudável enxerto que as faz, de certo modo, transformar a natureza, onde o suco vital, ou seja, a natural virtude operativa do homem, passando pelo novo enxerto, nele recebe as boas qualidades e dá frutos doces e salubres. E falando propriamente, não é o homem que produz aqueles bons frutos, mas o Espírito Santo, princípio eternamente fecundo da vida sobrenatural. Toda árvore, boa ou má, se conhece pelos frutos que produz, e cada ramo da árvore frutífera será por Deus podado, a fim de que produza maior fruto. Não basta, portanto, o enxerto para que uma árvore ruim produza bons frutos. É preciso que o empenhado agricultor faça a poda e que a cultive. E é aqui que acontece o naufrágio da virtude de tantos cristãos que relutam diante do sofrimento. Gozam aqueles de serem enxertados com o precioso broto da graça divina, mas não querem depois que a mão providente do celeste agricultor lhes pode, isto é, não querem se despojar totalmente dos seus afetos terrenos, não querem cortar generosamente suas paixões favoritas, e mesmo que quisessem ser ramos frutíferos da árvore do paraíso, querem também reter em si os parasitas selvagens do antigo inimigo, isto é, afetos mundanos, amor próprio, orgulho, avareza e coisas semelhantes. Mas esses vergonhosos ramos, que mesmo diante do precioso enxerto permanecem selvagens e estéreis, no fim não serão rejeitados e lançados ao fogo? Ó Divino Espírito, eu me considero que também na minha alma realizas aquele enxerto salutar, pela qual esta mesma alma deveria produzir frutos de vida eterna. Reflito na minha instabilidade, libero um amargo suspiro do meu coração. Onde estão aqueles frutos que eu, como ramo de uma árvore divina, deveria produzir? Aqueles frutos que deveriam estar maduros pelos ardores celestes do Espírito Santo. Quantos são? Eles são perfeitos? Um outro suspiro é a resposta.
Mas de quem é a culpa desta esterilidade? Senhor, eu me acuso diante de vossos pés. A culpa é minha, é toda minha, e eu não quis que, pela vossa mão benéfica, fosse tirado de minha volta as ervas daninhas das paixões e dos vícios, e recusei o ferro saltar da mortificação cristã. A assídia se opôs em mim às santas obras, a frieza e a inconstância apagaram meu fervor. Não correspondi fielmente às vossas graças, ó Divino Espírito. Sou semelhante a uma planta estéril e inútil, não estando apta senão a ser lançada ao fogo. Meu Deus, lança sobre mim o fogo do vosso amor, purifica a minha alma e me torna um ser humano fecundo, que produza bons frutos. Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, precedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente. Sede propício às minhas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens, fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra. Chamai novamente todos aqueles que estão afastados de Deus. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem, fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava, dizendo: mandai o teu Espírito, fazei-me novas criaturas, e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, com plena confiança repitamos: enviai o vosso Espírito Santo, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Vinde, Espírito Santo, desça sobre mim enquanto eu durmo e me concede o milagre que eu tanto preciso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Divino Espírito Santo, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com a vossa suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. O Espírito Santo e os seus frutos. Chamamos frutos do Espírito Santo aqueles preciosos efeitos que ele produz nas almas, mediante a infusão dos seus dons, os quais, postos à disposição das almas, tornam-nas fecundas de atos sobrenaturais de virtudes, que são frutos de santidade e de vida eterna. A nossa natureza, viciada em Adão,
é como uma árvore silvestre que dá frutos amargos e ingratos. O Espírito Santo realiza nestas árvores um saudável enxerto que as faz, de certo modo, transformar a natureza, onde o suco vital, ou seja, a natural virtude operativa do homem, passando pelo novo enxerto, nele recebe as boas qualidades e dá frutos doces e salubres. E falando propriamente, não é o homem que produz aqueles bons frutos, mas o Espírito Santo, princípio eternamente fecundo da vida sobrenatural. Toda árvore, boa ou má, se conhece pelos frutos que produz, e cada ramo da árvore frutífera será por Deus podado, a fim de que produza maior fruto. Não basta, portanto, o enxerto para que uma árvore ruim produza bons frutos. É preciso que o empenhado agricultor faça a poda e que a cultive. E é aqui que acontece o naufrágio da virtude de tantos cristãos que relutam diante do sofrimento. Gozam aqueles de serem enxertados com o precioso broto da graça divina, mas não querem depois que a mão providente do celeste agricultor lhes pode, isto é, não querem se despojar totalmente dos seus afetos terrenos, não querem cortar generosamente suas paixões favoritas, e mesmo que quisessem ser ramos frutíferos da árvore do paraíso, querem também reter em si os parasitas selvagens do antigo inimigo, isto é, afetos mundanos, amor próprio, orgulho, avareza e coisas semelhantes. Mas esses vergonhosos ramos, que mesmo diante do precioso enxerto permanecem selvagens e estéreis, no fim não serão rejeitados e lançados ao fogo? Ó Divino Espírito, eu me considero que também na minha alma realizas aquele enxerto salutar, pela qual esta mesma alma deveria produzir frutos de vida eterna. Reflito na minha instabilidade, libero um amargo suspiro do meu coração. Onde estão aqueles frutos que eu, como ramo de uma árvore divina, deveria produzir? Aqueles frutos que deveriam estar maduros pelos ardores celestes do Espírito Santo. Quantos são? Eles são perfeitos? Um outro suspiro é a resposta. Mas de quem é a culpa desta esterilidade? Senhor, eu me acuso diante de vossos pés. A culpa é minha, é toda minha, e eu não quis que, pela vossa mão benéfica, fosse tirado de minha volta as ervas daninhas das paixões e dos vícios, e recusei o ferro saltar da mortificação cristã. A assídia se opôs em mim às santas obras, a frieza e a inconstância apagaram meu fervor. Não correspondi fielmente às vossas graças, ó Divino Espírito. Sou semelhante a uma planta estéril e inútil, não estando apta senão a ser lançada ao fogo. Meu Deus, lança sobre mim o fogo do vosso amor, purifica a minha alma e me torna um ser humano fecundo, que produza bons frutos. Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, precedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente. Sede propício às minhas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens, fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra. Chamai novamente todos aqueles que estão afastados de Deus. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem, fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava dizendo: mandai o teu Espírito, fazei-me novas criaturas, e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, com plena confiança repitamos: enviai o vosso Espírito Santo, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Vinde, Espírito Santo, desça sobre mim enquanto eu durmo e me concede o milagre que eu tanto preciso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Divino Espírito Santo, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com a vossa suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. O Espírito Santo e os seus frutos. Chamamos frutos do Espírito Santo aqueles preciosos efeitos que ele produz nas almas, mediante a infusão dos seus dons, os quais, postos à disposição das almas, tornam-nas fecundas de atos sobrenaturais de virtudes, que são frutos de santidade e de vida eterna. A nossa natureza, viciada em Adão, é como uma árvore silvestre que dá frutos amargos e ingratos. O Espírito Santo realiza nestas árvores um saudável enxerto que as faz, de certo modo, transformar a natureza, onde o suco vital, ou seja, a natural virtude operativa do homem, passando pelo novo enxerto, nele recebe as boas qualidades e dá frutos doces e salubres. E falando propriamente, não é o homem que produz aqueles bons frutos, mas o Espírito Santo, princípio eternamente fecundo da vida sobrenatural. Toda árvore, boa ou má, se conhece pelos frutos que produz, e cada ramo da árvore frutífera será por Deus podado, a fim de que produza maior fruto. Não basta, portanto, o enxerto para que uma árvore ruim produza bons frutos. É preciso que o empenhado agricultor faça a poda e que a cultive. E é aqui que acontece o naufrágio da virtude de tantos cristãos que relutam diante do sofrimento. Gozam aqueles de serem enxertados com o precioso broto da graça divina, mas não querem depois que a mão providente do celeste agricultor lhes pode, isto é, não querem se despojar totalmente dos seus afetos terrenos, não querem cortar generosamente suas paixões favoritas, e mesmo que quisessem ser ramos frutíferos da árvore do paraíso, querem também reter em si os parasitas selvagens do antigo inimigo, isto é, afetos mundanos, amor próprio, orgulho, avareza e coisas semelhantes. Mas esses vergonhosos ramos, que mesmo diante do precioso enxerto permanecem selvagens e estéreis, no fim não serão rejeitados e lançados ao fogo? Ó Divino Espírito, eu me considero que também na minha alma realizas aquele enxerto salutar, pela qual esta mesma alma deveria produzir frutos de vida eterna. Reflito na minha instabilidade, libero um amargo suspiro do meu coração. Onde estão aqueles frutos que eu, como ramo de uma árvore divina, deveria produzir?
aqueles frutos que deveriam estar maduros pelos ardores celestes do Espírito Santo. Quantos são? Eles são perfeitos? Um outro suspiro é a resposta. Mas de quem é a culpa desta esterilidade? Senhor, eu me acuso diante de vossos pés. A culpa é minha, é toda minha. E eu não quis que, pela vossa mão benéfica, fosse tirado de minha volta as ervas daninhas das paixões e dos vícios, e recusei o ferro saltar da mortificação cristã. A assídia se opôs em mim às santas obras, a frieza e a inconstância apagaram meu fervor. Não correspondi fielmente às vossas graças, ó Divino Espírito. Sou semelhante a uma planta estéril e inútil, não estando apta senão a ser lançada ao fogo. Meu Deus, lança sobre mim o fogo do vosso amor, purifica a minha alma e me torna um ser humano fecundo, que produza bons frutos. Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, precedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente, sede propício às minhas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens, fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra, chamai novamente todos aqueles que estão afastados de Deus. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem, fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava, dizendo: mandai o teu Espírito, fazei-me novas criaturas, e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, com plena confiança repitamos: enviai o vosso Espírito Santo, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Vinde, Espírito Santo, desça sobre mim enquanto eu durmo e me concede o milagre que eu tanto preciso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Divino Espírito Santo, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com a vossa suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. O Espírito Santo e os seus frutos. Chamamos frutos do Espírito Santo aqueles preciosos efeitos que ele produz nas almas, mediante a infusão dos seus dons.
os quais, postos à disposição das almas, tornam-nas fecundas de atos sobrenaturais de virtudes, que são frutos de santidade e de vida eterna. A nossa natureza, viciada em Adão, é como uma árvore silvestre que dá frutos amargos e ingratos. O Espírito Santo realiza nestas árvores um saudável enxerto que as faz, de certo modo, transformar a natureza, onde o suco vital, ou seja, a natural virtude operativa do homem, passando pelo novo enxerto, nele recebe as boas qualidades e dá frutos doces e salubres. E falando propriamente, não é o homem que produz aqueles bons frutos, mas o Espírito Santo, princípio eternamente fecundo da vida sobrenatural. Toda árvore, boa ou má, se conhece pelos frutos que produz, e cada ramo da árvore frutífera será por Deus podado, a fim de que produza maior fruto. Não basta, portanto, o enxerto para que uma árvore ruim produza bons frutos. É preciso que o empenhado agricultor faça a poda e que a cultive. E é aqui que acontece o naufrágio da virtude de tantos cristãos que relutam diante do sofrimento. Gozam aqueles de serem enxertados com o precioso broto da graça divina, mas não querem depois que a mão providente do celeste agricultor lhes pode, isto é, não querem se despojar totalmente dos seus afetos terrenos, não querem cortar generosamente suas paixões favoritas, e mesmo que quisessem ser ramos frutíferos da árvore do paraíso, querem também reter em si os parasitas selvagens do antigo inimigo, isto é, afetos mundanos, amor próprio, orgulho, avareza e coisas semelhantes. Mas esses vergonhosos ramos, que mesmo diante do precioso enxerto permanecem selvagens e estéreis, no fim não serão rejeitados e lançados ao fogo? Ó Divino Espírito, eu me considero que também na minha alma realizas aquele enxerto salutar, pela qual esta mesma alma deveria produzir frutos de vida eterna. Reflito na minha instabilidade, libero um amargo suspiro do meu coração. Onde estão aqueles frutos que eu, como ramo de uma árvore divina, deveria produzir? Aqueles frutos que deveriam estar maduros pelos ardores celestes do Espírito Santo. Quantos são? Eles são perfeitos? Um outro suspiro é a resposta. Mas de quem é a culpa desta esterilidade? Senhor, eu me acuso diante de vossos pés. A culpa é minha, é toda minha, e eu não quis que, pela vossa mão benéfica, fosse tirado de minha volta as ervas daninhas das paixões e dos vícios, e recusei o ferro saltar da mortificação cristã. A assídia se opôs em mim às santas obras, a frieza e a inconstância apagaram meu fervor. Não correspondi fielmente às vossas graças, ó Divino Espírito. Sou semelhante a uma planta estéril e inútil, não estando apta senão a ser lançada ao fogo. Meu Deus, lança sobre mim o fogo do vosso amor, purifica a minha alma e me torna um ser humano fecundo, que produza bons frutos. Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, precedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente, sede propício às minhas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens, fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra, chamai novamente todos aqueles que estão afastados de Deus. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem, fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava dizendo: mandai o teu Espírito, fazei-me novas criaturas, e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, com plena confiança repitamos: enviai o vosso Espírito Santo, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Vinde, Espírito Santo, desça sobre mim enquanto eu durmo e me concede o milagre que eu tanto preciso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Divino Espírito Santo, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com a vossa suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. O Espírito Santo e os seus frutos. Chamamos frutos do Espírito Santo aqueles preciosos efeitos que ele produz nas almas, mediante a infusão dos seus dons, os quais, postos à disposição das almas, tornam-nas fecundas de atos sobrenaturais de virtudes, que são frutos de santidade e de vida eterna. A nossa natureza, viciada em Adão, é como uma árvore silvestre que dá frutos amargos e ingratos. O Espírito Santo realiza nestas árvores um saudável enxerto que as faz, de certo modo, transformar a natureza, onde o suco vital, ou seja, a natural virtude operativa do homem, passando pelo novo enxerto, nele recebe as boas qualidades e dá frutos doces e salubres. E falando propriamente, não é o homem que produz aqueles bons frutos, mas o Espírito Santo, princípio eternamente fecundo da vida sobrenatural. Toda árvore, boa ou má, se conhece pelos frutos que produz, e cada ramo da árvore frutífera será por Deus podado, a fim de que produza maior fruto. Não basta, portanto, o enxerto para que uma árvore ruim produza bons frutos. É preciso que o empenhado agricultor faça a poda e que a cultive. E é aqui que acontece o naufrágio da virtude de tantos cristãos que relutam diante do sofrimento. Gozam aqueles de serem enxertados com o precioso broto da graça divina, mas não querem depois que a mão providente do celeste agricultor lhes pode, isto é, não querem se despojar totalmente dos seus afetos terrenos, não querem cortar generosamente suas paixões favoritas, e mesmo que quisessem ser ramos frutíferos da árvore do paraíso, querem também reter em si os parasitas selvagens do antigo inimigo, isto é, afetos mundanos, amor próprio, orgulho, avareza e coisas semelhantes. Mas esses vergonhosos ramos, que mesmo diante do precioso enxerto permanecem selvagens e estéreis, no fim não serão rejeitados e lançados ao fogo? Ó Divino Espírito, eu me considero que também na minha alma realizas aquele enxerto salutar, pela qual esta mesma alma deveria produzir frutos de vida eterna.
reflito na minha instabilidade, libero um amargo suspiro do meu coração. Onde estão aqueles frutos que eu, como ramo de uma árvore divina, deveria produzir? Aqueles frutos que deveriam estar maduros pelos ardores celestes do Espírito Santo. Quantos são? Eles são perfeitos? Um outro suspiro é a resposta. Mas de quem é a culpa desta esterilidade? Senhor, eu me acuso diante de vossos pés. A culpa é minha, é toda minha, e eu não quis que, pela vossa mão benéfica, fosse tirado de minha volta as ervas daninhas das paixões e dos vícios, e recusei o ferro saltar da mortificação cristã. A assídia se opôs em mim às santas obras, a frieza e a inconstância apagaram meu fervor. Não correspondi fielmente às vossas graças, ó Divino Espírito. Sou semelhante a uma planta estéril e inútil, não estando apta senão a ser lançada ao fogo. Meu Deus, lança sobre mim o fogo do vosso amor, purifica a minha alma e me torna um ser humano fecundo, que produza bons frutos. Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, precedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente. Sede propício às minhas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens, fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra. Chamai novamente todos aqueles que estão afastados de Deus. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem, fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava, dizendo: mandai o teu Espírito, fazei-me novas criaturas, e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, com plena confiança repitamos: enviai o vosso Espírito Santo, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Vinde, Espírito Santo, desça sobre mim enquanto eu durmo e me concede o milagre que eu tanto preciso.